Dicas de construção. Olá, amigo e amiga do município de Ariquemes e região. Estamos novamente com o quadro Dicas de Construção com o arquiteto Andrei Silva e Lincoln Lopes. E nessa nova edição, iremos trazer um tema muito interessante para você, amigo, que quer construir ou reformar. O tema dessa edição será estrutura metálica na cobertura. É isso mesmo, Lincoln? É isso aí. Você que tem algum problema, que seu telhado precisa reformar, seu telhado está selando, você está tendo dor de cabeça, todo ano você tem que fazer uma manutenção no seu telhado, vamos te dar uma dica super importante, que é o uso desse método construtivo, que é a estrutura metálica para a cobertura. E hoje nós estamos aqui com o Maicon, nosso amigo Maicon da Shekinah, que está há 8 anos já nesse ramo de estrutura metálica aqui e vai passar um pouco do conhecimento construtivo dele para vocês. Maicon, fala aqui pra gente aqui, quais são os tipos de estrutura que você trabalha? Bom, a gente trabalha tanto nos galpões quanto em construções de casas residenciais, coberturas residenciais. A gente está se especializando em todas as áreas de cobertura. Porém, hoje, o que está na moda será a cobertura em estrutura metálica. Poxa, como que eu vou colocar a estrutura metálica na minha casa? É muito caro? Qual é o custo? É um custo alto? Varia. Por que varia? Depende do que você vai querer fazer, certo? Então, assim, se você quer cobrir sua casa com estrutura metálica e colocar a telha de barro, tem como? Tem como. Você quer fazer a cobertura da sua casa e usar a telha termoacústica, que é o que está dominando o mercado hoje, tem como. Se você quer fazer a sua casa e cobrir com a telha 5mm, porém as tesouras, toda a parte estrutural em estrutura metálica, tem como. E você cobre com a telha 5mm. Então, tem todas essas opções de você trabalhar hoje, basta você querer. Perfeito. Maicon, muito importante você falar aqui sobre o diversos tipos de telha, de estar colocando uma estrutura. A dúvida do pessoal de casa é o seguinte: eu já tenho uma casa construída, minha casa tem uns 10 anos já construída, ela é uma estrutura de madeira. Eu consigo trocar essa estrutura de madeira por uma metálica? Eu consigo aproveitar as telhas que já tem lá? Eu vou perder minhas telhas? Como é que funciona? Eu consigo fazer esse tipo de serviço? Olha, aproveitar a telha, você aproveita sim algumas, vai de quem está desmanchando o seu telhado, quem está desmanchando a sua cobertura. Um exemplo, aquela telha Eternite, não adianta você querer aproveitar ela. Por quê? Porque no mercado antigamente existia a Eternite que vinha com o amianto, né? Certo. Hoje teve uma telha que veio no mercado que não tinha esse amianto e você tinha muito problema. Eu mesmo na minha casa tive muito problema. Tive que trocar novamente o telhado da minha casa. Então, assim, questão de aproveitar a telha, eu acredito que seria bom e não seria ao mesmo tempo. Seria bom porque, se tiver como, você vai economizar um pouco mais. Sim. Mas às vezes tem que olhar na calculadora e botar no papel. Será que compensa eu economizar um pouco mais em vez de eu colocar uma telha nova? Se você quer tirar sua cobertura antiga e colocar uma nova, toda a estrutura metálica, tem como. A gente vai fazer algumas adequações, se tem viga baldrame lá em cima, tudo respaldo, né? Uhum. E aí a gente vai colocar a cobertura metálica novamente no seu devido lugar. Uhum. Então, Maicon, das dúvidas que o amigo de casa está tendo, uma das principais é o seguinte: fiz o dimensionamento, fiz o projeto, a Shekinah vai lá executar. Qual é a minha durabilidade da minha estrutura metálica em comparação à estrutura convencional, por exemplo, a estrutura de madeira? Olha, garantia. Nós da Shekinah, nós damos garantia de cobertura de 5 anos do nosso serviço. Durante 5 anos você, Maicon, deu uma goteira, Maicon, deu... Que é coisa que é bem difícil acontecer, mas não é impossível. Então, Maicon, a nossa garantia é 5 anos. Porém, a estrutura metálica, muitas pessoas que estudaram isso falam que a estrutura metálica tem garantia de 50 anos, sendo cuidados da maneira correta. Então, trocando em miúdos, a estrutura metálica ela tem uma vida útil maior do que a convencional. Bem maior. Só pegando o gancho aqui que você falou para o pessoal de casa a respeito de goteira, isso é uma dúvida que muita gente tem.
Nós sabemos que a estrutura metálica em contato com a água o tempo todo, ela vem da ferrugem, com o tempo até deterioração. Qual que é o método? O que vocês utilizam para prevenir esse problema da ferrugem? Visto que o telhado está passivo à chuva, né, todo tipo de intempérie climático. Então, ferrugem. Isso é uma coisa que, meu Deus, como não ter isso? Um exemplo, a gente está debaixo de uma cobertura em estrutura metálica. Se você tem uma estrutura, um ferro bem tratado, bem pintado, da forma adequada, você não vai ter problema com ferrugem. Se a sua cobertura da sua casa for bem vedada, não ter contato direto com a água, com a chuva, com o sol, com o sereno, você não vai ter problema nenhum na sua cobertura. Agora, se você tiver ela exposto ao sol, chuva, aí você terá um problema, mas não que você não possa corrigir. Se você tiver um problema, você vai lá, trata esse ferro, lixa bem lixadinho e faz uma nova pintura, e ali você tem um tempo para você trabalhar. Perfeito. E qual é o tempo? Isso, no caso, é uma impermeabilização que a gente passa na estrutura metálica. Existe um tempo para mim passar essa impermeabilização de 2 anos, 3 anos? Ou vai depender muito da exposição da minha estrutura? Depende muito da exposição da sua estrutura. Perfeito. Muito mesmo. Então, Maicon, a questão que o amigo de casa tem muita dúvida ainda é qual é a diferença na hora da execução entre a estrutura convencional, que é a madeira, e a estrutura metálica, a de aço. Por exemplo, tem muita perca, igual na estrutura de madeira, sabemos que, dependendo do corte, a gente perde uma peça de madeira inteira. A estrutura metálica, pelo fato dela ser um produto industrializado, eu tenho uma vantagem pela convencional? Sim, temos muitas vantagens. Além disso, quando você trabalha com a madeira, existe aquela madeira que o pedreiro olha que está meio empenada ali, ele já refoga. Então, existe tudo isso. A estrutura metálica não. Você já compra o material ali sabendo que ele vai vir em perfeitas condições. Se vir com algum defeito de fábrica, a gente já automaticamente entrega ao fornecedor e pede outro novamente. Em questão de perda, você não tem perda. A perda é pouca e bem irrisória. Às vezes, como eu digo, pode ser que você tenha perca de um pedaço de ferro de 1 metro. Como você pode não perder esse 1 metro. Entendi. Você tem todo esse reaproveitamento. Perfeito. Certo, agora só para fechar aqui com o pessoal de casa, que é o mais importante, que eu quero saber, você quer saber, preço, Maicon. Qual é a diferença da estrutura, do preço da estrutura metálica para a estrutura de madeira? Isso é o mais importante. Sabemos que hoje a nossa economia não está fácil, né? E tudo que nós vamos fazer, nós corremos atrás de preço. E o preço, ele é insignificante pela durabilidade da sua obra, pela qualidade do seu serviço. Não vai dar aquele monte de madeira, aquele monte de resto de material no término da sua obra. Vai ser uma obra limpa e uma obra qualificada, onde você vai ter ali muita durabilidade e não vai ter a questão de você daqui a um tempo, poxa, empenou ali, entortou, selou aquela madeira, você não vai ter isso. O ferro você vai colocar e aí ele não vai selar, ele não vai ter nenhuma imperfeição. Do jeito que você colocou, ele vai ficar até o resto da vida, vamos dizer assim. Inclusive sabemos hoje que no mercado a madeira utilizada em obra tem que ser a madeira de lei. E a madeira de lei hoje a gente sabe que não tá barato, tá caro. Então no final das contas acaba que se equiparando ali, né? Perfeito. E a madeira, querendo ou não, ela sai mais cara. Tanto a questão da mão de obra, para um pedreiro fazer uma cobertura em mão de obra, ele vai te cobrar aí de 35 a 40 reais o metro. Você tem a possibilidade de ter, dependendo do tamanho da cobertura sua, você tem uma cobertura no valor de 25 reais no metro, 30 reais no metro quadrado. Então tem tudo isso que você tem que pôr e calcular. Que eu estou falando mão de obra. Material, matéria-prima, se você for colocar tudo legal, a madeira vai ficar elas por elas
e às vezes um ferro, a estrutura metálica é mais barata pelo custo-benefício que terá a cobertura metálica. Então nós conversamos com o Maicon e ele deu algumas dicas sobre estrutura metálica, só lembrando que você procurando os arquitetos André e Lincoln para uma boa conversa, para tirar as dúvidas, a estrutura metálica hoje, ela tem uma maior resistência do que a estrutura convencional, ela é mais leve, isso possibilita com que a gente tenha economia na hora de dimensionar a estrutura, tanto na questão das vigas, na fundação, você tem aproveitamento 100% desse material, então você contribui, no final das contas, para o seu bolso e ajuda a natureza. É isso mesmo, Lincoln? Isso mesmo, então hoje ficamos aqui com o Maicon, o telefone de contato dele vai estar passando aí na sua tela, qualquer coisa procurem ele ou procurem nós da MPK Arquitetos Associados, que ele é um parceiro nosso e ele está aqui e garante um serviço bom, de boa qualidade e um preço justo também. Vai construir ou reformar? Vem para a MPK Arquitetos Associados. Aqui você realiza o seu sonho. Dicas de construção.